Né? Então, voltando às desvantagens. Em tese, um Estado que intervém muito, um Estado que protege demais as pessoas, um Estado que protege demais as empresas, isto é, se a empresa falir, eu vou lá e encampo ela e não deixo ela falir, porque eu salvo ela, porque eu defendo o bem-estar das pessoas e das empresas. Diz que esse tipo de proteção acaba inibindo a competição entre empresas e a competição entre indivíduos, o que poderia tornar a economia menos dinâmica, né? Ou seja, num dado momento, as economias parariam de crescer porque elas se estabilizariam, se contentariam com o que têm. E isso, em tese, para alguns pensadores, não é tão interessante. Também há a noção de que o capitalismo keynesiano ou o capitalismo desenvolvimentista, na versão brasileira, especialmente dos governos do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, e depois do governo Geisel, esse Estado interventor levaria a uma burocratização em excesso, criação de muitas regras, e essa ideia de burocratização, primeiro você pode até criar regras interessantes, como eu citei da distância de trilhos para as construções de ferrovias, só que muitas vezes vocês podem criar regras inúteis, impostos inúteis, leis inúteis, e isso tudo atrapalharia a criação de riquezas. Então, faria mal para a economia também. Onde foi testado com sucesso esse capitalismo keynesiano? Nos Estados Unidos. Basicamente entre os governos do Franklin Delano Roosevelt, que em 1933 criou o New Deal, né, um novo pacto ali para tentar salvar os Estados Unidos, tentar e conseguir, inclusive, salvar os Estados Unidos pós-crise de 29. E o que era baseado nesse New Deal? Como as empresas tinham todas falido, né, muitas tinham falido, o Estado americano começou a fazer empresas. Então, se não tinha empresário para fazer rodovia, o Estado americano começou a fazer rodovia e empregar as pessoas. E aí, ao final dessa construção, você teria não só muitas pessoas empregadas, ou seja, com salário para gastar com coisas e esses gastos ativar a economia, como você teria uma rodovia nova também. Uma rodovia nova tende a melhorar a economia no geral. Você vai construir represas, construir linhas de eletricidade, linhas telefônicas. Então a ideia do New Deal era isso. Onde as empresas não conseguissem construir coisas que melhoraria a capacidade do país, a capacidade econômica do país, e geraria emprego e renda para os cidadãos, onde as empresas não faziam isso, o governo americano, né, o Estado dos Estados Unidos, fazia. E isso vai durar até o governo do presidente Ronald Reagan, nos anos 80, que ele vai destruir tudo isso e vai criar uma nova forma, ou melhor, vai criar não, ele vai implantar nos Estados Unidos uma nova forma de pensamento econômico capitalista chamado neoliberalismo. O